Cuide muito bem dos velhinhos, cuide muito bem do grupo de risco, cuide muito bem da saúde, se proteja do corona, mas assista esse vídeo até o final. Deixa seu like, compartilha esse vídeo, inscreve no canal e vamos que vamos, Deus abençoe. Beijo pra todo mundo. E aí, meus amigos, tudo bem? Decidi fazer esse vídeo aqui para o pessoal da Poema, para instruir de alguma maneira a nossa igreja. Muita gente tá sem saber o que fazer em termos econômicos. A maior parte de nós vive uma condição de precisar estar trabalhando para continuar sobrevivendo. E assim, Deus tem mantido sua igreja, sua instituição, graças a Deus. Mas nós temos uma luta pela frente muito difícil. E eu acredito que esse posicionamento do presidente Bolsonaro, do presidente Trump, eles sofrem uma agressão de muitas pessoas que estão ácidas hoje. E eu acho que se a gente esperar pessoas perfeitas falando e nos defendendo, a gente vai aceitar somente o anticristo, porque ele vai ser realmente politicamente correto. Lembrando, não quero comparar esses homens com Jesus de jeito algum, mas lembrando que nem Jesus não agradou a todos, então eu não acho que esses homens vão fazer, mas a forma com que o presidente falou não é a forma ideal, mas eu concordo o que ele está apontando. Ele está apontando para um colapso financeiro, ele está apontando para uma recessão que não tem volta, e eu acho muito preocupante. Então eu quero de alguma maneira te ajudar a entender. O coronavírus é sério, é terrível, é mortífero para os grupos de risco, mas eu acredito que essa situação ela é ainda mais terrível. Então nós podemos chegar a 40 milhões de brasileiros desempregados em pouco tempo, e isso demoraria muitos anos se a gente conseguisse se recuperar. A gente vem de quase 15 anos de uma devastação, de corrupção, e há uma tentativa agora de parar, estancar isso. Então é com muita preocupação e zelo que eu estou fazendo esse vídeo. E quero chamar a sua atenção. Não estamos estimulando você a voltar a trabalhar, muito menos a deixar as decisões do governo de lado. Precisamos ser zelosos com tudo nesse momento, mas o principal zelo que eu quero girar em torno da economia. Tá um recado para vocês da Poema. Tem muita gente perguntando agora o que a gente faz, o que a gente não faz. Bom, em todo esse tempo a gente ficou orando, buscando a Deus, tentando entender tudo que Jesus tinha. Profeticamente, graças a Deus, a gente entendeu e nós saímos pregando, anunciando, e isso pelos telhados, graças a Deus. Agora tem muita coisa que a gente ainda não entende, ninguém sabe exatamente como nasceu esse corona. Hoje tem muita gente que se diz especialista, se denomina, mas nós não temos certeza absoluta sobre nada. O presidente fala uma coisa, o governador fala outra coisa, o prefeito fala uma coisa entre ali. Então, assim, a única coisa que a gente sabe é que nós precisamos respeitar, por exemplo, decretos como veio do governador. Então, foi decretado que ninguém podia estar trabalhando e a gente precisa continuar respeitando coisas assim. Ele liberou apenas supermercados, alimentação e alguns serviços assim de emergência. Mas existiu uma nova fala, e não tenho certeza se já virou decreto ou não, a respeito do nosso presidente, uma fala muito similar do presidente dos Estados Unidos. E eu não quero falar em nome deles, obviamente, nem tenho autoridade para isso, mas eu quero falar como pastor, quero falar como líder da Poema. Então pensem comigo a situação que nós estamos vivendo agora. Então a gente tem uma ordem para ficar dentro. Então eu fiz parte de algumas campanhas, até mesmo na rádio da cidade, alguns meios de comunicação da cidade. Fiz parte, estou fazendo ainda, fique em casa. Mas do nada, a gente começa a sentir o efeito do micro, né? Não do macro em si.
Um monte de caras da Poema, cara, o que que eu vou fazer? Gente me procurando, falando, eu tenho 140 funcionários, se eu continuar parado eu vou fechar, o que que eu faço, o que que eu não faço? Em resumo, todo mundo apavorado, no meio disso fake news, no meio disso Globo e a esquerda querendo derrubar o presidente, e a gente que não tem nada a ver com isso fica sofrendo. Então algumas pessoas fomentam em cima das falas não pensadas do presidente. Gente, a pouca pressão que eu sofro já é suficiente para algum momento eu não conseguir falar exatamente o que eu quero, o que eu desejo. Tenta imaginar o que que passa um cara desse no meio de um país que há anos é sugado, os sanguessugas estão aí por muitos anos, patrocinando uma televisão que começa na ditadura, da ditadura para cá, e na verdade todo mundo colocava e tirava presidente, e de repente a internet apareceu, nos deu uma nova maneira de pensar, e aí quebra-se esse ciclo vicioso de corrupção e destruição. Então, assim, o Brasil não está só como o resto do mundo, sofrendo com corona. O Brasil continua sofrendo uma guerra política, e por mais que a gente não queira ser político, existe uma política que quer destruir o conservadorismo, que quer destruir a igreja, a família, quer destruir o evangelho e quer destruir os formadores de opinião, porque se destruir consegue monopolizar toda a questão. Então a igreja aparece como uma pedra no calcanhar. Então, resumo, é realmente muito difícil o momento que a gente passa e graças a Deus conseguimos ser refrigerados no espírito, então conseguimos fazer coisas inteligentes, coisas sábias, coisas do Senhor. Tem muita coisa maravilhosa acontecendo nesse momento, muito mesmo. Há alguns caras que outro dia falavam que não conseguia praticar o seu sacerdócio, só podem fazer isso agora. Outras pessoas falavam que tinham uma fé abalada e agora a fé foi fortificada. Outras pessoas tiveram que encarar sua casa, seu lar, sua família e assim eles se tornaram novamente um lar restaurado em Jesus. Aqui em casa nós tivemos que clamar para que Deus trouxesse a Érica de volta. Então cada um está vivendo o seu alinhamento particular. Como cristãos, o Senhor está falando no nosso coração. Nesse tempo todo mundo é pseudo especialista, todo mundo é pseudo entendedor das coisas. Nós na posição de liderança a gente fica um pouco apreensivo tentando saber o que realmente falar para as pessoas, mas aqui vem o meu pronunciamento para todo mundo que é da nossa igreja. Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, a gente tem que ficar em casa e se proteger enquanto todo mundo fica falando. Se hoje alguém falasse para mim, né, tipo, aliás, se hoje alguém falasse na nação, tá liberado, qualquer um pode fazer o que quiser, eu ainda ficaria em quarentena. Ficaria por causa da minha esposa, ficaria por causa da minha sogra, ambas saindo de situação de câncer, então assim, elas são grupo de risco altíssimo. Então eu sei o que eu faria. Então para mim o maior problema é a falta de instrução. Tem um monte de gente do nosso rolê que é hipertenso, que é diabético, que tem obesidade. E de verdade, essas pessoas são um grupo de risco, ainda que tenha menos de 40 anos, ainda que tenha menos de 20 anos. Se a pessoa é fumante, se a pessoa é hipertensa, ela tem algumas doenças, se tem doenças pulmonares, é grupo de risco. Então como é que a gente vai falar, tá liberado, se cada um precisa avaliar se ele está no grupo de risco ou não está no grupo de risco. Então, ainda que viesse um decreto que está tudo liberado, nós como igreja ia pedir para você ficar alerta, bem alerta. E agora, ao mesmo tempo, tem gente desesperada falando, Leandro, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou conseguir dinheiro? Como que eu vou sair dessa? Como que eu vou escapar dessa? Cara, esses caras precisam trabalhar. Eu olho pela janela do meu apartamento, tem pedreiros trabalhando na obra da frente, tem jardineiros trabalhando no jardim. Eu olho na janela de trás, tem funcionários aqui no prédio trabalhando. Ninguém desce, mas os funcionários estão trabalhando, os caras estão defendendo o seu pão. Eu e você estamos recebendo comida em casa que tem vindo por delivery. E aí, se você não desinfetar todas essas coisas quando chega, não passar álcool,
não se lavar, você corre o risco de mesmo em quarentena ser infectado. Então, de verdade, a nossa situação não é diferente da situação de todo dia, a não ser porque a doença é muito séria. Todos os brasileiros que saem para a rua correm o risco de não voltar para casa, pelo menos a grande maioria. São assaltos, são assassinatos. Se você fica dentro de casa, você continua sendo roubado por causa da corrupção, por causa do aumento de coisas. Por exemplo, nesse exato momento, o álcool gel que custava R$ 8 chega a R$ 30. Isso é crime, você deveria ligar para o Procon e denunciar esse lugar, mas na verdade eu e você vamos pensar só em nós. Você vai lá, pega o álcool, fala, nossa, que caro, mas mesmo assim leva. Então eu acho que a igreja está querendo um posicionamento dos pastores que nós não deveríamos ter. Se você fosse americano, você poderia comprar uma arma agora no supermercado. E se você matasse alguém em legítima defesa, você estava livre. E se você matasse alguém e fosse comprovado que você é responsável por isso, você ia pagar por isso. Então eu acho que tem muita gente esperando um posicionamento nosso para culpar alguém. Então alguém quer um posicionamento do Bolsonaro para culpá-lo, alguém quer um posicionamento do governador para culpá-lo. E de verdade, gente, dentro de tudo que nós pregamos, ser responsável pela sua vida faz parte do seu governo. E ele vem a partir da busca do seu sacerdócio. Então uma precisão de governo requer temor e tremor. Então a gente vai voltar no mesmo lugar de todas as pregações de sempre. Você é responsável por manter a chama acesa. Jesus é que incendiou você, mas você é responsável por manter a chama acesa, responsável por continuar governando as coisas que Deus confiou na sua mão, e agora, mais uma vez, responsável pela sua vida, sobrevivência, subsistência e sua saúde. Então, eu passei um vídeo de um cara com todas as patentes de especialistas. Daqui a pouco ele desenhou uma curva dessa doença que realmente não faz muito sentido olhando friamente para números, olhando para situações. Mas eu não sou biólogo, eu não sou médico e alguém queria posicionamento. A gente sempre tentava buscar o máximo de posicionamento. Então, fugir de fake news é buscar jornalismo de qualidade, mas o jornalismo tradicional, na sua grande maioria, é vendido. Se eu pudesse citar algum jornalismo que eu ainda acredito, é o antagonista. Mas a situação que todos nós estamos é difícil de estar realmente na mão de Deus, quebrado, quebrantado, buscando uma saída no Senhor, buscando o entendimento do Espírito Santo. Então, na prática, já já vem uma liberação, um decreto que você pode sair. Eu acho que alguns de vocês, como por exemplo meu irmão Leonardo. Meu irmão Leonardo é um jovem de 19 anos, saudável, mas ele tem meu pai e minha mãe no grupo de risco. E aí, o que ele faz? Se ele for prudente, ele não sai. Então pode ser que alguns jovens, como o Gustavo e a Lilian, eles podem sair, eles são super saudáveis, eles se alimentam bem, eles correm risco de ter um coronavírus? Correm, e segundo as teorias, vai ser brando. Na prática já teve gente que falou que não é bem assim, mas não é bem assim para quem não é extremamente saudável, essa é a verdade. Então o caos que se instalou a partir da Itália, muitos velhos, muitos sedentários, muitos fumantes e muita gente com imunidade baixa, num país bem velho, com sua idade média bem alta. O Brasil leva alguma vantagem, segundo o ministro da Saúde, porque é um dos lugares onde menos se fuma. Isso é uma boa notícia. Então eu acho que você tinha que ser precavido, você é responsável por você. Resumo do vídeo, eu não estou dizendo quem pode sair e quem não pode, se não pode. Eu quero ajudar você numa equação em que você vai ter que chegar ao resultado e você vai ter que ser o governante. Então, alguns que investem na bolsa de valores, ele tem que ser risco à flor da pele. Ele decide se ele entra, ele decide se ele sai. Ganhos, louvável a ele. Não ganhos, prejuízo dele. Paciência. Então, posicionamento da Poema é: nós não dizemos para você se você sai, se você não sai, se você fica, se você não fica. Continuamos com o culto online até a gente entender que estamos fora do risco. E eu acho que de repente as coisas podem voltar ao normal a partir de um milagre de Deus, de um clamor. Então vamos continuar clamando, vamos continuar buscando.
A gente vai tentando saber das autoridades, vai tentando saber dos médicos, vai tentando saber, mas a luta é uma doença que traz muito medo, fomentada por uma globalização monstruosa digital, versus a realidade econômica, a realidade de outras doenças, a realidade de um país que vinha tendo uma recuperação de PIB, de um país que vinha tendo uma recuperação econômica, mas que agora pode ser abalado. Então, cada um agora decide por si. Pense nos velhinhos, pense nos que têm idade média, pense nos diversos grupos de risco, pense na saúde, pense nos hipertensos, nos diabéticos, pensem, considerem a vida do próximo uma grande oportunidade de amá-los. Então ninguém agora escolhe por si só. Você tem que somar as pessoas ao seu redor e depois entender o que tem que fazer. Então, nosso posicionamento na Poema é: não espere de nós o que você tem que saber. Não espere da gente o que você precisa fazer. E ainda assim, se a gente voltar a abrir a igreja, no tempo que a gente voltar, a gente vai pedir para o grupo de risco ficar longe de lá. Então, é isso. Permanecemos no online, permanecemos quebrantados, permanecemos quebrados, permanecemos buscando a presença de Jesus. Deus abençoe todo mundo. Beijo no coração. Valeu!